terceira margem do rio, Guimarães Rosa. Esse texto foi produzido para estudo do tema desapego e culpa, partindo de uma leitura do conto A Terceira Margem do Rio, escrito por João Guimarães Rosa. Para quem tem acompanhado os nossos estudos, viu que anteriormente nós estudamos o tema do apego e do medo, a partir do conto Tchau, da autora e também brasileira Lígia Bujunga Nunes. Ambos os contos trazem na temática a separação dos pais, visto sobre a perspectiva da criança. No conto Tchau, eu decidi me debruçar sobre o apego e o medo na personagem Rebeca, uma criança que, ao se deparar com o pedido de divórcio da mãe e a saída dela do lar, elabora uma constelação de sentimentos ligados à esfera do medo e do apego que ela sente pela mãe. Agora, no conto A Terceira Margem do Rio, é o pai quem abandona a família e é o filho menino que é absolvido pelos sentimentos da separação. Vamos lá. Sem motivo aparente, o pai constrói uma canoa e decide morar dentro dela. O filho narra o pai como um homem sensato, cumpridor, e que num dia qualquer, sem alegria nem cuidado, encalçou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Foi passar a vida remando dentro de um rio. A partir de então, o pai passa toda a sua vida numa posição de parado dentro do movimento. E o filho, narrador do conto, absolvido pelos conteúdos emocionais da separação dos pais, é tomado por uma culpa que não sabe do que. Passam-se anos e o sentimento de culpa acompanha a trajetória desse garoto. E um dia, já mais velho, o filho vai até a margem do rio, acena com um lencinho e diz: "Pai, o senhor já está velho, já fez o seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais, eu tomo seu lugar." O pai vem e o filho treme, e sofre o grande frio dos medos, e toma uma decisão, a decisão de não mais fazer o caminho do outro. Já nos primeiros parágrafos do conto, vemos a passagem do pai de um lugar fixo para um lugar suspenso. Fixo na casa, no chão, na família, para um lugar suspenso na canoa, no rio, e da suspensão de uma resposta. Suspensão essa que envolve todo o conto. O que Guimarães Rosa nos mostra é apenas um enigma sem resposta. Uma personagem que não se resolve, um homem triste, de poucas palavras, que não concretiza como tal, como um rio, que nunca é e sempre está. O personagem do pai faz o divórcio da esposa e a separação do seio familiar naquilo que comumente podemos chamar de um processo de desapego. A separação dos pais pode ser interpretada atrelando a ela sentimentos de indiferença. Não há um excesso de paixões a serem rompidas, assim como nos sentimentos de apego e de união. A partir do desapego do pai para com a família, emerge na separação a falta de palavras. O não dito toma um lugar grandioso no conto. A reflexão, o rio, o movimento e a canoa parada. Com o não dito e a não verbalização e a falta de uma afirmação ou direção e a suspensão das respostas, podemos perceber que os ciclos das relações familiares não se fecham e a continuidade toma conta. Surge então o personagem do filho, que com a partida do pai se sente tomado por um sentimento de culpa e uma tristeza
de que ele nem sabe de onde. Ele passa anos da sua vida se colocando no lugar do pai. E olha, se colocar no lugar do outro é um movimento que nos fornece os ingredientes essenciais para o sentimento de culpa, não é? Agora, vamos adentrar num imbricamento comum entre crianças, separações e a forma de se dar esse corte. O bebê nasce de um outro, de dentro de um outro. Para que haja dois, deve-se então ser feito um corte no cordão umbilical. Morre a mulher grávida, nasce uma mãe e um filho. A separação mamãe-bebê é essencial para que a vida continue. Olha, ao longo do desenvolvimento humano, outras separações terão que acontecer. As perdas da mãe para o trabalho, o primeiro dia de aula longe dos pais, a perda de um animalzinho de estimação e por aí vai. A cada separação é como que um treinamento para a separação última, que é a morte. A gente mal nasce e já começa a morrer, né? Com isso, eu quero comentar que o não querer cortar o cordão umbilical, como no estudo do conto Tchau, por Rebeca, potencializa os apegos e medos que psiquicamente serão os motores neuróticos da criança. E, por outro lado, o cortar sem um acordo simbólico, movido por uma indiferença desapegada, como no estudo do conto A Terceira Margem do Rio, potencializa o sentimento de culpa e uma reflexão parada nas águas da existência. Não há uma maneira correta de se fazer, nem mesmo uma maneira correta para cada um que se possa fazer. Na literatura, vemos o diferente no mesmo. Vou repetir. Na literatura, assim como na arte, a característica principal que vemos é o diferente no mesmo. Muitas vezes, fora da arte, naquilo que chamamos de vida cotidiana, é no caminho oposto que podemos encontrar as raízes dos nossos conflitos, ou na própria arte, assim como nesse maravilhoso conto de João Guimarães Rosa. E é isso.